Na primavera de 1945, o Terceiro Reich já estava desmoronando. Mesmo com a Alemanha já em queda livre, muitas unidades das SS continuavam lutando como se recuar fosse impossível. A coesão interna, construída durante anos de operações e trincheiras compartilhadas, funcionava como um adesivo. Mantinha os homens juntos mesmo quando a frente se desmoronava por todos os lados. Isso incluía tanto os alemães quanto os voluntários estrangeiros integrados nas Waffen-SS. Para muitos, o cálculo era brutal e simples. Não tinham um depois para voltar. Voltar para casa significava se expor a represálias, julgamentos ou vingança, e cair prisioneiro do Exército Vermelho era percebido como uma sentença quase inevitável. Mas em meados de 1945, essa obstinação já não se sustentava na realidade militar. Sim, ainda contavam com boa tecnologia em certos frontes, armamento eficaz, experiência tática e, em alguns casos, um nível de treinamento superior ao de muitas unidades improvisadas do Reich. Também é verdade que, em termos de combatividade, as Waffen-SS costumavam figurar entre as tropas mais duras da Alemanha. O problema era que nada disso compensava o essencial. Estavam desgastados, superados em número, sem combustível suficiente, com linhas de suprimento quebradas e sob pressão constante de vários frontes. Podiam ser temíveis em choques pontuais, mas o motor já não aguentava mais. Muitos soldados das Waffen-SS voltaram para casa a pé. Para então, o trem já não servia. Os trilhos estavam destruídos, as estradas eram caminhos quebrados e as pontes haviam sido bombardeadas, então às vezes era preciso atravessar rios nadando. Como quase não havia carroças nem transporte, muitos retornaram caminhando da Bélgica, França, Itália e Holanda. Só queriam encontrar sua família viva no campo porque as cidades estavam em ruínas devido aos bombardeios aliados. E mesmo assim, muitos não chegaram. Vários foram mortos sem aviso porque as SS tinham fama de não se render e de não fazer prisioneiros. Mas há um detalhe importante: essas execuções a quente estão pouco registradas e não houve um massacre generalizado contra todos os homens das SS apenas por pertencerem à organização. Após a guerra, o que de fato ocorreu foi outra coisa. A SS foi declarada uma organização criminosa, mas isso não transformava automaticamente cada membro em criminoso de guerra. Criminoso de guerra em sentido estrito era quem ordenava atrocidades ou as cometia diretamente. Por isso, os governos não podiam fuzilar alguém apenas por ser da SS. Era necessário julgá-lo e condená-lo por crimes concretos. Muitos foram processados e executados por participar de crimes como assassinatos, campos de extermínio, trabalho escravo ou fuzilamentos de prisioneiros. Mas nem todos os membros estiveram envolvidos diretamente. O que muita gente não entendia naquela época era que as SS não haviam sido apenas tropas de elite. Dentro da Alemanha, funcionaram como um poder paralelo com sua própria máquina de controle. Dirigiram forças policiais, sustentaram formações militares inteiras e, além disso, construíram um império econômico que se estendeu pelo Reich e pelos territórios ocupados. Não se limitaram a administrar. Abriram e absorveram empresas em grande escala, tomando negócios já existentes com suas instalações e, muitas vezes, com todo o seu pessoal. Em zonas ocupadas do leste, houve setores inteiros que ficaram sob seu domínio operacional. E aí surgiu o dilema que quase ninguém queria nomear. Naquelas fábricas e oficinas havia trabalhadores que não haviam escolhido servir às SS. Simplesmente permaneceram em seus postos porque a alternativa era punição, fome ou algo pior. No papel, no entanto, estavam registrados como funcionários de uma estrutura que o mundo começava a ver como criminosa. O que se fazia com essas pessoas quando o Reich desmoronava? Poderiam ser executadas apenas por estarem presas dentro do mecanismo? O mesmo ocorreu com o exército de pessoal administrativo e de apoio que havia sustentado uma organização daquele tamanho. Secretárias, funcionários de escritório, contadores, motoristas, manutenção, vigilantes de instalações. Muitos deles não haviam disparado uma arma contra prisioneiros nem participado de torturas, mas figuravam como parte da instituição. No pós-guerra, esse detalhe podia se transformar em uma sentença social e até em um risco físico.
mesmo sem existir uma prova direta de atrocidades cometidas por essas pessoas. Por isso, quando se falava de punição, a diferença legal tornou-se crucial. Punir um grupo inteiro pelo simples fato de pertencer a uma organização, sem distinguir condutas individuais, era considerado punição coletiva, e isso era proibido pelas normas da guerra. A linha que separava a vingança da justiça manteve-se a princípio. Criminoso de guerra não era qualquer pessoa com um uniforme, mas sim quem havia ordenado crimes ou os havia executado de forma direta. Nesse ponto, a pergunta deixou de ser quem era das SS e passou a ser o que exatamente esta pessoa fez. A realidade é que a situação foi extremamente complexa. No caos imediato do pós-guerra, com arquivos destruídos, muitas vezes de forma deliberada, não estava claro quem havia cometido quais crimes, nem em que lugar. A SS tinha sido uma organização gigantesca, formada tanto por nazistas convictos quanto por dezenas de milhares de recrutados, funcionários civis e pessoal auxiliar. Diante desse panorama, uma execução em massa não era uma opção viável. A única via possível era investigar caso a caso, identificar responsabilidades individuais e separar os culpados diretos do restante. Esse processo inevitavelmente levou tempo, e esse tempo jogou a favor de muitos. Enquanto se tentava organizar o caos administrativo e judicial, dezenas de milhares de antigos membros das SS conseguiram fugir. Alguns acabaram entrando nos Estados Unidos como refugiados, mas um número ainda maior escapou para a América do Sul, especialmente para países como a Argentina. Foi precisamente nessa janela de desordem e lentidão que muitos dos verdadeiros criminosos de guerra conseguiram desaparecer. Essa é uma das principais razões pelas quais tantos responsáveis nunca foram julgados. Quando as potências vencedoras conseguiram separar os culpados da massa geral, muitos já não estavam mais lá. O resultado foi frustrante e moralmente amargo, mas a alternativa teria sido ainda pior: executar sumariamente cerca de 800 mil pessoas. As estimativas modernas situam o número real de criminosos de guerra das SS em torno de 70 mil. Isso teria significado matar aproximadamente 11 pessoas inocentes para cada culpado real. Por mais que existisse o desejo de ver os responsáveis pelo horror punidos, esse preço não era aceitável. Entre a justiça imperfeita e a vingança indiscriminada, o mundo optou, ao menos em teoria, pela primeira, mesmo sabendo que muitos culpados escapariam para sempre. Diante dessa realidade, a ideia de executar de maneira massiva todos os membros das SS colocava problemas enormes, tanto morais quanto práticos. Teria implicado matar pessoas recrutadas contra a sua vontade, soldados que haviam servido primeiro no exército regular e foram transferidos após simples mudanças administrativas, e até mesmo cidadãos de países neutros como Suécia ou Espanha. Tudo isso enquanto as potências vencedoras tentavam, ao mesmo tempo, manter boas relações com esses mesmos estados e evitar que caíssem sob a influência soviética. Tudo isso também colidia diretamente com os planos aliados para a Alemanha. Após a Segunda Guerra Mundial, um dos objetivos centrais era pôr fim à agressão europeia e ao ciclo de revanche entre estados. Convém lembrar um dado-chave. Em 1945, o conjunto de organizações vinculadas às SS superava 1 milhão de membros. Executar uma massa humana desse tamanho teria gerado um ressentimento profundo e duradouro contra a potência ocupante, fosse os Estados Unidos no oeste ou a União Soviética no leste. Longe de desativar o extremismo, essa política teria alimentado o ódio, empurrando parte da população alemã para posições anti-ocidentais, para a órbita soviética ou mesmo para novos movimentos neonazistas. Nesse contexto, a criação de um Estado alemão alinhado com o Ocidente teria sido extremamente difícil, se não inviável. Nenhum dirigente alemão poderia sustentar sua legitimidade apoiando-se em uma potência responsável por execuções em massa de prisioneiros de guerra. Além disso, uma medida assim teria atrasado e não acelerado o desaparecimento da simpatia nazista e do revanchismo. A Alemanha teria se tornado um aliado instável, ressentido e caro, justamente na fronteira direta com o bloco inimigo. Do ponto de vista estratégico, era o pior cenário possível.
A isso se somava um problema muito concreto: a reconstrução. A Alemanha já sofria de uma grave escassez de mão de obra, a ponto de grande parte das tarefas de limpeza e remoção de escombros ter recaído sobre mulheres, as conhecidas Trümmerfrauen. Os homens que retornavam da frente eram necessários em todos os setores: indústria, agricultura, administração, infraestruturas. Eliminar centenas de milhares teria agravado o déficit laboral, multiplicado o número de famílias sem sustento, reduzido a base fiscal e deixado o país com menos quadros políticos e menos potencial militar diante de uma eventual confrontação com o bloco comunista. Também estava em jogo a imagem internacional. Os Estados Unidos, em particular, queriam se apresentar como libertadores e como líderes do chamado mundo livre. Participar de uma execução em massa de prisioneiros de guerra, possivelmente a maior da história, teria destruído essa narrativa. Teria provocado desconfiança em países neutros e temor em antigos aliados do eixo, como Itália ou Japão, que poderiam se perguntar se seus próprios soldados seriam os próximos. Existia até mesmo um fator secundário, mas real: a utilidade prática desses homens. Alguns veteranos das SS foram empregados por outros países em conflitos posteriores. A França, por exemplo, utilizou antigos combatentes alemães na Indochina, e outros acabaram como mercenários na África Central a serviço de empresas europeias. E finalmente estava a questão econômica. A guerra havia deixado muitos países endividados e exaustos. Executar prisioneiros não só não trazia nenhum benefício tangível, como implicava um custo enorme em recursos, tempo e munição. Desde uma lógica fria e pragmática, não havia nada a ganhar e demasiado a perder. Após o colapso do Reich, muito poucos chefes das SS acabaram seguindo o mesmo destino de Heinrich Himmler. Houve suicídios, sim, mas foram a exceção e não a regra. Odilo Globoknik, um dos responsáveis mais implicados na máquina de extermínio, caiu com cianeto. O médico das SS, Ernst Robert Grawitz, escolheu uma saída ainda mais brutal. Matou-se e arrastou consigo a família usando granadas. Também se suicidou Leonardo Conti, já sob custódia, e outros altos comandantes como Friedrich Wilhelm Krüger e Hans-Georg Prutzmann acabaram com tudo nos últimos dias, quando o cerco se fechava e a margem de fuga desaparecia. Para os demais, o final foi diferente. Os tribunais aliados e os tribunais europeus localizaram várias figuras centrais do sistema e as levaram à justiça. Entre os executados estiveram Rudolf Höss, comandante de Auschwitz, chefes superiores de polícia e das SS, como Friedrich Jeckeln e Hans Albin Hauter, dirigentes da estrutura central, como Ernst Kaltenbrunner, Oswald Pohl e Kurt Daluege, responsáveis diretos por unidades de extermínio, como Otto Ollendorf, e alguns administradores do regime em territórios ocupados, como Arthur Greiser, Albert Forster e Arthur Seyss-Inquart. Foi uma limpeza seletiva. Puniram-se nomes emblemáticos, especialmente aqueles que podiam ser ligados de forma clara a crimes em massa. Mas o panorama global não foi o de uma queda total. Uma parte considerável do alto comando conseguiu sobreviver. Muitos foram condenados a penas longas ou a trabalhos forçados, e ainda assim, com o passar dos anos, não poucos acabaram recebendo indultos, reduções de pena ou encarceramentos relativamente curtos. O pós-guerra não fechou o caso. Deixou-o incompleto. E o mais inquietante foi o que ocorreu com alguns dos personagens mais sombrios. Várias figuras conseguiram desaparecer entre identidades falsas e redes de fuga. Adolf Eichmann foi o exemplo mais famoso. Escapou durante anos, até ser localizado por agentes israelenses em 1960 e executado em Jerusalém 2 anos depois. Outros nomes-chave permaneceram envoltos em sombras e rumores durante décadas. Alois Brunner, da Necker, Röttke, o próprio Müller da Gestapo e o inspetor de campos Glücks, entre outros. Em muitos casos, o fechamento nunca aconteceu. Só ficou a lista dos desaparecidos. A imensa maioria dos homens das SS não acabou frente a um cadafalso nem em um grande julgamento. Seu destino foi o cativeiro e, com ele, uma forma de queda que nenhuma sentença, nem condenatória nem absolutória, podia corrigir completamente. Nos barracões e nas esplanadas dos campos de prisioneiros aliados,
Abriu-se uma discussão que não se apagou com os anos, entre os que se sentiam enganados e os que continuavam apegados à causa, entre os nostálgicos e os quebrados, entre os envergonhados e os obstinados. A culpa, ou a necessidade de negá-la, tornou-se uma presença diária. Muitos fizeram a si mesmos a mesma pergunta, com raiva ou com medo. Como fora possível que jovens entusiasmados acabassem convertidos em peças sem consciência? Como uma ideia distorcida de lealdade e honra os levou a agir como executores automáticos, moralmente rendidos à vontade do Führer. Era fácil se refugiar em uma álibi. Nem todos haviam matado, nem todos haviam estado em um campo, e apenas uma minoria participou de maneira direta nos crimes mais atrozes. A partir dessa lógica, podiam rejeitar uma culpa coletiva e esperar ser exonerados. Mas houve aqueles que não se conformaram com essa resposta mínima. Olharam mais fundo e se obrigaram a reconhecer que, mesmo sem ter apertado o gatilho, havia algo naquela formação que predispunha ao abuso. A disciplina transformada em adoração, a obediência convertida em virtude suprema, a brutalidade disfarçada de dever. Ao revisar o que aconteceu, a história das SS surgiu como a crônica de uma geração perdida, moldada por um pessimismo agressivo, pelo desprezo ao burguês e pela sedução de uma ordem que prometia pertencimento, aventura, fraternidade viril e destino. Ingressaram atraídos por uma promessa dupla. Por um lado, a vida dentro de uma comunidade militar que oferecia glória, segurança e o brilho do ritual marcial. Por outro, a ilusão de fazer parte de uma elite fechada, quase secreta, com acesso ao poder real. A Ordem Negra alimentou essa fantasia. Ao entrar, muitos acreditaram se tornar ao mesmo tempo soldados e donos, membros de um círculo escolhido que não apenas servia ao Estado, mas o sustentava e dominava por dentro. E quando tudo desmoronou, essa mesma ilusão, a de pertencer a algo superior, foi o que tornou mais difícil aceitar a verdade. Embora não tenha havido um massacre oficial ordenado pelos estados para eliminar sistematicamente os homens das SS, ocorreram execuções isoladas e pouco documentadas nos últimos meses da guerra. No início de maio de 1945, uma dúzia de franceses da divisão Charlemagne das Waffen-SS se rendeu aos soldados americanos sem disparar um único tiro. Alguns tinham chegado do regimento de Hersch, como o Obersturmführer Krotov. Outros saíram diretamente de hospitais e ainda carregavam no uniforme uma ficha de evacuação que falava por eles. Nesse mesmo período, o tenente Briffaut, veterano da LVF, não tinha passado pelas Waffen-SS. Ele se retirou junto ao Estado-Maior do PPF até as margens do Lago Constança. Os americanos os reuniram com prisioneiros alemães e os internaram em Bad Reichenhall, dentro do quartel dos caçadores de montanha, onde a guerra parecia ter finalmente terminado, pelo menos para aqueles que estavam atrás das cercas. No dia 6 de maio, enquanto a 2ª Divisão Blindada do general Leclerc continuava seu avanço pela Baviera, a coluna entrou na pequena vila e tomou o controle do lugar. Os franceses capturados logo souberam que os sentinelas eram gaulistas e essa notícia soou para eles como uma sentença antecipada. Então decidiram escapar. Numa noite conseguiram atravessar a cerca do quartel e correram até um pequeno bosque próximo, acreditando que as árvores poderiam engolir suas sombras. Mas sua evasão foi descoberta quase imediatamente. 2 companhias da 2ª Blindada os cercaram, os fizeram voltar e os deixaram sob vigilância, sem margem para outra tentativa. Durante muito tempo se repetiu que Leclerc não os tinha visto, mas as fotografias de um correspondente de guerra contaram outra história. O general se apresentou e falou com eles cara a cara. Repreendeu-os por estarem com o uniforme alemão e eles, numa resposta que soou insolente, disseram que ele estava com o uniforme americano. Essa réplica acendeu a decisão. Leclerc resolveu fuzilar os 12. Não houve julgamento, nem tribunal militar, nem mesmo um improvisado. Tudo foi preparado de forma que não restassem testemunhas, e a única coisa que lhes foi concedida foi a assistência do pároco, como se essa última mão espiritual fosse tudo que ainda poderia ser salvo de um final já escrito. No dia 8 de maio, quando a Alemanha já havia se rendido e os combates haviam cessado, os colocaram em um caminhão e os levaram até Karlstein, mais exatamente a um local chamado Kugelbach, ao cair da tarde. Lá lhes disseram que seriam fuzilados a tiros pelas costas.
Os prisioneiros protestaram e pediram o direito de morrer de frente, olhando para o pelotão. O padre Maxime Gaume, missionário no Dahomey e capelão da divisão, esteve presente e deixou um testemunho que mais tarde chegou às famílias e foi publicado em uma edição especial da revista História. Contou que o jovem tenente que deveria comandar o pelotão não pertencia à unidade e estava transtornado com a ordem, perguntando-se inclusive se deveria desobedecer. Mesmo assim, cumpriu a ordem. Os condenados receberam assistência religiosa, um deles a recusou. 3 disseram não ter nenhuma mensagem para suas famílias. Foram fuzilados em grupos de 4, de modo que os últimos viram os primeiros caírem. Nenhum permitiu que lhe vendassem os olhos e, segundo o capelão, caíram gritando "Viva a França!". Depois, por ordem recebida, os corpos ficaram no mesmo lugar. 3 dias depois, uma patrulha norte-americana os enterrou. Então foram colocadas cruzes de madeira com nomes que depois desapareceram, como se alguém quisesse apagar o rastro. Os habitantes de uma fazenda próxima lembraram-se do ocorrido, embora nunca tenham dado um relato preciso. Entenderam o que estava acontecendo enquanto os preparativos eram feitos e se esconderam para não presenciar algo que poderia trazer consequências. Anos depois, em 6 de dezembro de 1948, abriu-se uma investigação judicial a pedido de familiares, mas ela não esclareceu nem a captura, nem a atitude das vítimas, nem as circunstâncias exatas da morte. Finalmente, em 2 de junho de 1949, os corpos foram exumados do campo de Karlstein e transferidos para o cemitério comunal de Sankt Zeno, em Bad Reichenhall, onde ficou um túmulo comum situado no grupo 11, fileira 3, números 81 e 82. E ali, com uma localização exata e uma história difícil de contar, terminou o rastro visível daqueles 12 homens. Quando os aliados ocidentais começaram a topar repetidamente com unidades da Waffen-SS em 1944 e 1945, a captura de prisioneiros deixou de ser um procedimento mecânico e passou a ser uma situação carregada de tensão. Em teoria, as regras eram claras. Um inimigo que se rendia, desarmado e sob controle, deveria ser tratado como prisioneiro de guerra. Na prática, a frente nem sempre se parecia com a teoria, e com a SS o problema era duplo. Por um lado, estava a reputação de brutalidade, e por outro, a percepção de que esses homens, mesmo rendidos, poderiam continuar sendo uma ameaça ou um símbolo de tudo o que se tentava destruir. Na frente ocidental, o ponto de ruptura psicológico foi a ofensiva das Ardenas e, especialmente, a notícia de Malmedy. A partir daí, em algumas unidades aliadas, começou a se instalar uma ideia perigosa. Com a SS não se negocia, não se os toma, não vale a pena arriscar-se. Não era uma ordem escrita e uniforme, mas sim um clima transmitido como rumor ou comentário entre veteranos. Em uma guerra de florestas, neve e emboscadas, onde o inimigo podia aparecer de repente a poucos metros, um rumor assim não ficava no ar, alterava a reação do dedo no gatilho. Nesse clima, houve episódios em que prisioneiros alemães, incluindo membros da Waffen-SS, foram assassinados pouco depois de se renderem. Às vezes ocorreu no instante após o combate, com os nervos ainda à flor da pele, quando um soldado via um amigo cair e sentia que tinha o culpado diante dele com as mãos levantadas. Outras vezes ocorreu por uma lógica mais fria. Falta de homens para guardar, avanço rápido, medo de uma contra-emboscada ou a crença de que esses prisioneiros poderiam escapar e voltar a lutar. E em outros casos, a motivação era abertamente moral. Eles fizeram o mesmo, eles não merecem. A frase recusa em tomar prisioneiros nem sempre significava uma execução direta. Muitas vezes se manifestava de forma mais cinzenta, rendições que não eram aceitas, prisioneiros aos quais se atirava porque tentaram escapar, feridos ignorados, grupos desarmados que desapareciam no caos sem registro formal. A guerra produz zonas sem testemunhas, e essas zonas são exatamente onde a disciplina é testada. Quando não há câmeras, não há relatórios e a frente continua se movendo, a tentação de apagar o ato é enorme. No entanto, também existia o outro lado. Oficiais aliados que insistiam em cumprir a lei de guerra e impediam represálias. Houve lembretes formais, inspeções e em alguns exércitos foram abertas investigações sobre abusos. A pressão para manter a disciplina era real,
O problema era que essa pressão competia com algo mais forte, a vivência imediata da frente. Uma convenção internacional pesa menos que a lembrança de um camarada morto ou que o medo de ser executado se capturado. A diferença entre civilização e barbárie naqueles dias podia se reduzir a um oficial presente que impusesse ordem ou a ausência desse oficial durante 5 minutos. A essa tensão somava-se um fator-chave. Os aliados não viam a Waffen-SS como um inimigo neutro. A SS, como organização, estava associada ao núcleo político do nazismo, à repressão e ao terror. Mesmo que o soldado à sua frente fosse um recruta tardio, o uniforme o situava dentro de uma máquina histórica. E aí aparece o mecanismo mais perigoso, a culpa coletiva. O prisioneiro deixa de ser um indivíduo e se torna o símbolo de um sistema. Quando isso acontece, a captura deixa de ser apenas um ato militar e se transforma em um julgamento instantâneo feito com emoções. Por isso, nos últimos meses da guerra, os soldados da Waffen-SS começaram a temer algo adicional, que render-se não os salvaria. E esse temor também teve efeitos práticos. Muitos tentaram ocultar sua filiação, arrancar insígnias, misturar-se com prisioneiros da Wehrmacht, mentir sobre sua unidade. Os aliados sabiam disso e responderam com filtros cada vez mais rigorosos. Houve processos de screening para separar membros da SS, especialmente quando grandes grupos eram capturados. Procuravam-se sinais no uniforme, na documentação, em testemunhos cruzados e também marcas físicas conhecidas, como tatuagens de tipo sanguíneo que, em certos setores da SS, eram usadas como identificação médica. Essa busca alimentava a paranoia. Se alguns membros da SS se escondiam, então qualquer um poderia ser da SS. E se qualquer um poderia ser da SS, então o medo se estendia além do inimigo real. Conforme os territórios eram liberados e se começavam a encontrar provas diretas de crimes como campos de concentração, valas comuns e vilarejos destruídos, a tensão aumentava ainda mais. Para um soldado aliado que entrava pela primeira vez em um lugar onde o horror era visível, o impulso de retaliação podia ser imediato. Houve casos em que guardas ou membros de unidades da SS capturados nesse contexto foram assassinados no ato ou pouco depois, como descarga de fúria. Não é difícil entender a emoção. O difícil é aceitar o salto moral. Se o vencedor executa prisioneiros, mesmo que por justiça, está cruzando a mesma fronteira que condena o derrotado. Agora bem, se no Oeste o fenômeno existiu de forma irregular e sob disciplina formal que muitas vezes o reprimia, no Leste a história foi ainda mais brutal. A guerra entre Alemanha e União Soviética tinha sido uma guerra de extermínio e retaliações mútuas. Nesse cenário, membros da SS corriam um risco enorme ao cair prisioneiros. O Exército Vermelho e os órgãos de segurança soviéticos tendiam a tratar a SS como parte de um aparato criminoso do regime, e a probabilidade de execuções, maus-tratos ou morte em cativeiro foi muito maior. Isso, por sua vez, reforçou o fanatismo de não se render em muitas unidades alemãs quando o inimigo era soviético e alimentou um círculo de violência em que a captura se tornava, para alguns, uma sentença antecipada. Então, o que faziam os aliados com os soldados da Waffen-SS? A resposta real não é única. A resposta institucional era capturá-los, interrogá-los, classificá-los e enviá-los para campos de prisioneiros e depois, em determinados casos, submetê-los a julgamento pelos responsáveis por crimes. Essa era a linha oficial e a maior parte dos casos seguiu esse caminho. Mas, ao mesmo tempo, existiu uma resposta informal e sombria em certos setores da frente. A ideia de que com a SS não valia a pena a captura e que era preferível eliminá-los para evitar riscos por raiva ou por vingança. Essa resposta não foi universal nem constante, mas foi real o suficiente para permanecerem testemunhos em silêncios e na memória incômoda de uma guerra que, mesmo do lado vencedor, teve sombras. Além do processo das 4 nações do Tribunal Militar Internacional em Nuremberg, as forças de ocupação, incluindo os Estados Unidos, também realizaram tribunais militares individuais em suas respectivas zonas. Os julgamentos presididos pelo Exército dos Estados Unidos ocorreram em Dachau de novembro de 1945 até dezembro de 1947. Os acusados incluíam uma ampla gama de indivíduos, desde altos membros do exército alemão, funcionários nazistas,
pessoal de campos de concentração e também civis. Eles foram acusados de crimes de guerra contra prisioneiros de guerra aliados e de crimes cometidos contra civis e prisioneiros de guerra aliados em campos de concentração, incluindo Dachau. Um componente dos julgamentos de Dachau, o julgamento do massacre de Malmed, ocorreu durante 2 meses, de maio a julho de 1946, e concentrou-se nos crimes das Waffen-SS contra prisioneiros de guerra americanos e civis belgas. O massacre de Malmed foi um assassinato documentado e amplamente divulgado de prisioneiros de guerra americanos desarmados pela primeira SS durante a Batalha das Ardenas. Em 17 de dezembro de 1944, elementos do 1º Regimento Panzer da SS, comandado por Joachim Peiper, capturaram 113 soldados americanos, os reuniram em um campo e os fuzilaram. Alguns sobreviveram enterrados sob seus companheiros ou fazendo-se de mortos, mas 84 prisioneiros de guerra americanos foram assassinados.